Enquanto Seymour tenta reconstruir a vida do zero, uma cena silenciosa vai te deixar com o coração na mão. E no final, uma confissão destrói tudo que Iskander ainda acreditava. Deixa seu like e se inscreve no canal, assim você não perde nada. O capítulo de hoje abre com um clima mais leve. Ozan chega bem cedo porque encontrou Princesa, a gatinha da Gunes que fugiu na confusão com Celeb. Sembre agradece comovida, mas Ozan muda de expressão quando olha para o pescoço de Sembre e percebe uma marca. Ele pergunta direto se Celeb fez algo. Ela tenta disfarçar e diz que não foi nada. Ozan responde com uma raiva contida que diz muito. Espera não acabar matando aquele homem antes que isso acabe de verdade. Homer chega e interrompe a conversa com seu jeito brincalhão. Ozan aproveita para se despedir, tem uma promessa a cumprir e precisa ir. Mas antes, ele faz Sembre prometer que chamará ele se precisar de qualquer coisa. O grupo se reúne para um café da manhã, num clima leve e agradável. Na mansão, o clima é completamente diferente. Julia aborda Celeb perguntando por que ele não atendia ao celular. Ele responde frio que estava ocupado. Ela questiona se a declaração sobre o lixão era necessária, e Celeb responde com aquela arrogância de sempre. O que queria que ele fizesse? Todos vieram atacá-lo? E completa com uma frase que mostra exatamente quem ele é. Não há ninguém que possa renunciar a ele tão facilmente. Todos os que não o queriam virão suplicar. Julia menciona que Iskander está abalado, mas Celeb não se importa. Ele termina de se arrumar olhando para o espelho com um ar de superioridade. Iskander está sentado na mesa de café da manhã da mansão, visivelmente perturbado, com olheiras. A mãe dele desce e dá bom dia, mas Iskander vai direto ao ponto. Por que ela mentiu para ele durante todos esses anos? Julia nem tenta se explicar. Diz que ele já conversou com o irmão. Iskander conta que falou com Celeb e nunca o viu tão fraco, tão triste, e por isso não conseguiu pressioná-lo. Mas agora precisa que a mãe explique para ele. Julia diz que é uma história muito simples. No começo do casamento, ela pensou que não conseguia engravidar e acabou adotando Celeb, mas que nunca contaria isso para ele. Iskander fica transtornado, diz que preferiu que ele soubesse de tudo pela imprensa. Julia não perde tempo. Ela manipula Iskander emocionalmente, culpa Sembre por tentar destruir a relação dele com o irmão e implora que ele apoie Celeb agora, porque eles só têm uns aos outros nessa vida. No escritório, Celeb recebe a notícia de que, com toda a repercussão positiva da história do lixão, o partido quer ele de volta. Surpreendentemente, Celeb diz que não está feliz. Afinal, o partido não pode querer que ele volte como se nada tivesse acontecido. Ele diz também que não quer que pensem que se aproveitou dessa história e agradece, mas irá recusar. O que ele está aprontando agora? Sembre leva Gunes à escola particular. Tudo parece normal, até a secretária informar que Celeb retirou o pagamento e que, para garantir a vaga, ela precisa pagar 70 mil liras. A expressão de Sembre cai instantaneamente. Ela lembra da ameaça dele dizendo que não seria capaz de cuidar da filha. Com esforço, ela disfarça e pede o documento para olhar em casa. Chama Gunes e sai da escola com um peso enorme nos ombros. A menina pergunta se não vai ficar, mas Sembre nem tem resposta. Ozan vai até o escritório do tio e explica que estão todos de greve, e se ele não quiser que as coisas piorem ainda mais, deve cumprir a exigência dos trabalhadores, pagar a indenização do operário que se acidentou e garantir as medidas de segurança para todos. Depois disso, voltarão a trabalhar, mas se ele não quiser fazer nada, não tem problema. Amanhã estarão todos ali tomando café com ele. O tio chama Ozan de ingrato, porque deu um emprego e dinheiro para ele. Ozan explica que trabalhar para ele não significa que será seu cúmplice nos absurdos que estão sendo feitos nas obras e que não deixará que o tio estrague com a vida de todos como fez com seu pai. Na loja, Homer está agindo de forma estranha e apressada. Tenta impedir que Julia o acompanhe para levar comida a uma vizinha, a senhora Smith.
Ruia e Sisek estranham. Sisek comenta que ele está assim porque está visitando uma mulher cuja filha desapareceu. Ruia nega ciúmes, mas afirma que ele está escondendo algo. Na rua, Iskander aborda Homer. Ele menciona a carta que Homer escreveu para ele e diz que é hora de passar para o próximo passo. Não quer deixá-lo sem resposta. E então, Iskander joga a isca. Pergunta se, enquanto Homer ajuda senhoras doentes com sopa, ele sabe como está a própria mãe dele. Homer fica em silêncio. O brilho some de seu rosto, visivelmente abalado. Sisek vê os dois conversando e chama Ruia, que vê Iskander indo embora, e vai até lá imediatamente perguntando se o namorado está bem. Enquanto isso, Sisek corre atrás de Iskander e exige saber o que ele fez agora. Ele responde que deu o que Homer merecia. Sisek pergunta se fez o mesmo com o irmão dele por tudo que fez e faz com Semri. Os dois discutem sobre a ingenuidade de Iskander em relação a Celebi. Ele acredita que foi Semri quem contou para a imprensa sobre a história do lixão. Sisek tenta abrir os olhos de Iskander, dizendo que Celebi o manipula e o usa, ri de suas emoções, lembrando até do que fez com Kenan. Iskander defende que viu Celebi chorando e chateado, mas Sisek insiste que foi uma atuação para enganá-lo e pede que ele abra os olhos antes que seja tarde. Uma discussão que mostra o quanto Iskander ainda está preso nessa teia. De volta na loja, Ruia está preocupada com Homer, mas ele se recusa a falar sobre isso. Só pede para ser deixado sozinho. Ela respeita e vai embora, mas não esconde a chateação. Semri aparece ao telefone tentando conseguir um empréstimo educativo, mas descobre que as parcelas seriam o dobro de sua renda mensal. Sem trabalho fixo, não consegue o crédito. Nessa hora, alguém bate na porta. É a senhora Serrer, chega trazendo sopa depois de ter descoberto o que Celebi fez com Semri. Logo depois, a patroa dela também aparece com comida. Semri fica emocionada com o carinho de todos. Um ambiente de apoio mútuo que aquece o coração. Mas a senhora conhece Gunês formalmente e age meio estranha perto dela. O que será que ela esconde? Homer não engole o que Iskander fez. Ele reúne os meninos do bairro furioso e diz que quer fazer com que ele enlouqueça, quer ensinar uma lição a Iskander por ter tocado nessa ferida. Do outro lado, e com a pulga atrás da orelha, Iskander pede a um contato que descubra quem escreveu a notícia sobre o bebê abandonado no lixão. Semri conversa com as mulheres sobre a questão da escola de Gunês. Sua chefe sugere a escola pública do bairro. Semri teme que a mudança seja brusca demais para a filha, que sempre viveu em mansões e escolas privadas. A patroa responde com simplicidade. Semri também vivia em mansões e agora está feliz com um prato de sopa. A frase cai como uma luva, e Semri toma uma decisão. Não quer mandar a filha para a escola com dinheiro emprestado. Gunês vai ter que encarar a vida real. A senhora Serrer sai atrás da patroa de Semri, que estava indo embora muito transtornada com a presença de Gunês. Ela pergunta firmemente: o seu era menino ou menina? A mulher responde que era uma menina e pergunta como ela sabia. A senhora responde que o dela era um menino, o mais velho, e que ela soube porque reconheceu o olhar, o mesmo que ela própria tem. Então é isso, ela perdeu uma filha. Em casa, com uma dor profunda e silenciosa, ela pega uma arma que mantém guardada, depois de riscar a data no calendário. No dia seguinte, ainda muito abalada, ela vai ao cemitério e conversa com a filha falecida, desejando estar ali no lugar dela. E então ela diz uma coisa que arrepia: 5 balas são para ele e a outra é para ela. Quase chegou a hora. O mistério continua. Semri leva Gunês para conhecer a escola pública do bairro. Conversa com o diretor, que reconhece o sobrenome Kaya Bailey e diz que Gunês pode começar na segunda-feira. Semri agradece e sai esperançosa. Diz que a filha vai ter novos amigos. Gunês aceita vir pelo menos um dia para ver como é. Um pouco apreensiva, mas aceita.
E então vem o ponto alto do capítulo. Iskander encontra o jornalista que publicou a matéria sobre o lixão. Sob pressão, o jornalista confessa a verdade que destrói Iskander por dentro. Foi o próprio Celebi quem mandou escrever o artigo. O irmão orquestrou a exposição da própria origem para ganhar simpatia pública, manipulando a imprensa, a família e a todos ao redor. Inclusive Iskander, mais uma vez. Que capítulo, gente! Comenta aqui embaixo. O que você acha que Iskander vai fazer agora que descobriu a traição de Celebi? E a patroa da Sembre? O que mais ela esconde? Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. Até lá! Tchau, tchau!